Oi, pessoal do signo de Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth e vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem é intuitiva, coletiva e atemporal, e eu amo a energia de vocês, Aquário. Nossa, sim, vocês não têm noção da importância que é para mim, né, ter vocês aqui comigo, né, vocês na minha audiência e, né, os inscritos assim que mais interagem com o canal. Eu sempre começo, né, eu dou start na gravação com o vídeo de vocês pela relevância que vocês têm na minha vida e pela relevância que vocês têm para esse canal, tá? Mas aqui, né, eu vou começar a falar um monte de coisa emocionante para vocês. E Aquário não é muito de emoção, né? Todo mundo fala, mas Aquário ama sim, sempre, ama muito. Né? A gente começa a falar aqui, daqui a pouco eu começo a chorar. Gente, muito obrigada pela presença de cada um, tá? Pela importância, pela relevância, por agregar o meu canal, por mandar um vídeo para alguém, por encaminhar. O Aquário encaminha muitos vídeos meus, né? Aquário é o signo do coletivo, então, né, se não fala pro coletivo, tá fazendo o quê? É isso, vamos aqui para vocês do signo de Aquário com o Tote. Tote, por gentileza, para o pessoal do signo de Aquário para essa semana, o que que a gente tem? Qual é? O que a gente tem para essa semana, Tote, por gentileza, tá? Lembrando que para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, ou meio do céu no signo de Aquário, ou quaisquer coisas que você julgar importante. Aqui, uma carta, por favor, tarô. Uma carta para Aquário, por favor. Rainha de Copas, maravilha. Mais uma carta, por gentileza. Uma questão relacionada a emoções, né? A gente começou falando sobre a questão emocional também. Uma carta, por gentileza, o pessoal do signo de Aquário cai aqui. Um príncipe de ouros. Príncipe de ouros virou na minha mão. Signos de. A gente tem aqui signos de forte de peixes, escorpião ou câncer, touro, virgem e capricórnio. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Aquário. Virou aqui na minha mão também. O Hierofante, aqui no, fundo, no meio da sua leitura, nesse momento. Um arquétipo também muito presente, né? Aqui tem uma relevância de todos os signos. Se vocês observarem, tem signos, principalmente os signos fixos, tá? Que são touro, escorpião, leão e aquário, aqui presentes, tá? E aqui no meio, se você observar, tem uma deusa da justiça com uma espada aqui na mão também, muito, muito forte. E tem uma meia-lua, né? Uma lua minguante. Não sei se vocês conseguem ver aqui no meio. Tem uma lua minguante numa mão e uma espada na outra. É, a deusa lunar também. Interessante que o signo, né, o arquétipo do arcano 5 que é o arcano de touro, aqui ele representa também, né, a questão do Papa e a Papisa juntos numa sincronicidade, num encadeamento, digamos assim. Mais uma carta, por gentileza, tarô, pessoal do signo de Aquário. Não entendi. Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Aquário, tarô. O seis de espadas, um seis de paus aqui chamado Vitória, tá? Vitória, seis de paus. É sucesso, vitória, né, para algumas pessoas. Mais uma carta, por gentileza. Mais uma carta, por gentileza. Tá, virou aqui, eu vou pegar outra carta, por favor. Pessoal do signo de Aquário, tarô, uma carta. O oito de paus, que é o arquétipo aqui também, né, de uma rapidez com as quais as coisas acontecem, uma expansão, um crescimento, uma nova aliança, tá? E no fundo do maço, a gente tem, adoro, amo, o louco, gente, assim, o louco como Urano, como o planeta que representa, né? O louco, ele tem esse arquétipo presente, tá? Como é o arcano zero nesse tarô, para muitos tarôs também tem o arcano 22. Ele representa um desprendimento, ele representa uma rebeldia, ele representa uma, uma saída, tá? Uma saída de momentos onde você pode ter ficado enclausurado com algumas pessoas, alguma situação. Assim, representa tudo que pode acontecer, tudo que pode existir de transformação, de adaptação, de mutabilidade. Era essa palavra que eu queria achar, mutabilidade. O louco, três de copas, abundância aqui. E a gente tem aqui para vocês, Aquário. A gente tem vocês se despindo, tá? Olha só, ó, preste atenção no que eu vou falar agora. É muito importante isso aqui, hein? Preste atenção. Vocês se despindo de camadas, né? De camadas
de ar. Olha como a importância disso. Vocês soltando algumas cascas, tá? Abrindo, soltando essas camadas, se abrindo a encontrar o centro de você mesmo, de você mesma, um centro onde você ama, onde você é amado, um centro onde você se entrega. E quando a gente fala sobre amor, não tem a ver com amor romântico, tá? A gente não vai romancear isso aqui, não romantizar isso. Mas a gente fala sobre você entendendo que no fundo você é água, no fundo você é parte do todo, você é fruto de uma mãe cósmica, você é produto de um lugar de acolhimento, essa carta da Rainha de Copas aqui, tá? De um lugar de acolhimento, de receptividade, um lugar que respeita você como você é, entende você como você é, respeita suas individualidades, respeita a sua necessidade de espaço, inclusive, respeita a sua necessidade de espaço para afeto. Isso é uma outra questão aqui, tá? O que que acontece? A gente tem a água e a terra aqui, né? Essas duas energias, uma rainha e um príncipe aqui, que são capazes de gerar a água e a terra, elas são capazes de gerar um fruto concreto na matéria, um produto, né, de alguma coisa real na matéria. E aqui a gente tem nessa carta do príncipe de ouros, uma intervenção, fortaleza, digamos assim. Me lembra a carta do carro também, e tem um carro de boi, né? A gente tem o touro aqui, vocês conseguem perceber, eu acredito que sim. A gente tem aqui tanto essa função do carro de boi, e na mão dele, né, tem um mundo, uma conquista também muito grande, e na outra tem esse bastão que não é bastão, é esse cetro. O nome disso é cetro. Exatamente o que eu estava tentando lembrar. Esse cetro, essa carta é como se ela tivesse uma relação muito próxima com essa carta aqui. São duas cartas muito semelhantes, tá? Se vocês observarem. Aqui a gente também tem a figura do touro, né? Em algumas versões, assim, tem a águia, tem o humano aqui, como se fosse até a carta do mundo nos tarôs tradicionais. Só que, né, e aqui a gente está falando de Tote, que tem a relevância absurda de elementos e de símbolos, a simbologia é muito maior. Aqui a gente tem muitos símbolos juntos. O homem vitruviano no centro dessa carta, no centro do coração dele, né? O homem vitruviano foi uma pintura da Renascença, né? Do Da Vinci, quando ele também colocou os quatro elementos e o éter. Eu estou falando aqui sobre várias coisas que podem acrescentar informação, né? Um plus de informação para vocês. E na mão dele também tem um cetro, né? Que ele conecta da terra na terra. Ele traz da terra. Ele não é como o mago. O mago ele conecta do céu à terra. Aqui não. Ele traz do magma do Sol central, da parte mais profunda da terra, para restituir para a terra. Eu não sei se isso está claro para vocês, mas o que que acontece aqui, né? E aqui no meio a gente tem essa figura também da papisa, seria da papisa da sacerdotisa, aqui, tanto com essa lua minguante, a lua minguante ela representa uma lua de banimento, ela representa uma lua da bruxa, ela representa uma lua de deixar ir, uma lua de limpeza. Tudo que a gente precisa limpar, a gente utiliza a lua minguante, tá? Então aqui, todos os excessos que podem ser trazidos por essa figura do Papa são limpados por essa figura da papisa nessa carta que ela é como se fosse duas em uma. Eu não sei se isso está claro para vocês, mas eu estou tentando explicar, porque são muitas informações, são muitos downloads juntos. Então aqui tem uma justiça sendo feita, uma justiça divina, porque o Arcano 5 ele é o Papa, ele tem uma conexão divina, né, o Hierofante, ele tem uma conexão divina, e assim, ele representa um triunfo muito grande, né, o triunfo é baseado no equilíbrio das energias, o equilíbrio dos elementos. Então, você, Aquário, aqui, com essa carta no centro do seu jogo, me fala que você possui uma sabedoria aí, grandiosíssima. Você possui uma capacidade de cortar, tá, laços, inclusive encarnatórios e reencarnatórios, laços de outros planos. Por quê? Porque você, aqui, gente, tem todos como se fosse até a Arca de Noé. Tem todos, né? Tem aqui um elefante, tem aqui um rinoceronte, tem outros elementos aqui. É muito profunda essa leitura, tá? É muito profunda, assim. Tem serpente, tem tudo nessa carta. Essa carta ela é uma das cartas mais ricas de tarot. E ela está exatamente no centro do seu jogo. Você está passando, Aquário, por uma transformação, de novo, né, do que a gente falou, sobre esse começo, esse recomeçar, esse retirar de camadas para encontrar o seu centro mais amado, mais aquoso, no sentido de
algo que transborda, algo que aprofunda, algo que inunda, tá? Tudo que você é. Todas as suas transformações, você está se deparando com uma versão sua que você até então poderia não estar enxergando, poderia ter negado, poderia ter deixado de lado. Mas a vida proporcionou algumas situações, né, desafiadoras para você, algumas questões de fogo. A gente tem aqui essa carta, né, do seis de paus, com esses fogos aqui, essas labaredas, assim, queimando você internamente, para que você conseguisse se transformar, para que você conseguisse, inclusive, mostrar o seu brilho para as pessoas. Tem uma questão de brilho aqui. Tá? Brilho, e quando a gente fala brilho, não precisa exatamente ser um brilho que os outros enxerguem, mas se você enxergar no seu espelho, se você, ao se olhar no espelho, se você enxergar o quanto vitorioso, o quanto vitoriosa você é, e é muito interessante, né, que nesse tarô também, o Todd, ele utiliza elementos dos planetas, né, ele utiliza a numerologia e ele utiliza também aqui os signos. Então aqui seria um Júpiter em Leão, tá? Um Júpiter em Leão, Leão que é o oposto complementar de vocês. E, né, quando a gente fala sobre Leão, a gente fala sobre o poder do eu, né, do indivíduo enquanto realeza, enquanto é, possuidor de características únicas, como você tem, que não são divisíveis, que são muito, né? Tipo assim, e quando a gente fala do coletivo em Aquário, a gente fala de um coletivo que é produzido através de indivíduos, um coletivo que se faz de indivíduos. Então aqui tem uma expansão gigante na percepção do seu eu. Uma expansão, porque Júpiter ele expande, ele cresce, ele é o maior planeta do sistema solar, então tudo que Júpiter toca ele aumenta. Então aqui a gente tem uma percepção gigante do seu brilho, da sua individualidade, do seu fogo do espírito, do seu fogo interior, do fogo de ser você, do fogo de brilhar como você brilha, independente do que você esteja passando agora. Porque sim, tá? Quando a gente tem uma carta aqui também, como essa carta do carro, né? Aqui do Príncipe de Ouros, que eu vou associar ao carro, óbvio, esse tarô, me fala de uma saída, aí, de um êxodo, de um deslocamento, de que você saiu, de que você viveu, provavelmente alguma coisa relacionada a seus valores, relacionada a valores financeiros para muita gente, tá? Trabalho, profissão, carreira, caminho de vida, alguma coisa que você teve que soltar para poder pegar o que de fato é seu por direito. Tipo assim, é perder para ganhar, sabe? É quando você precisou soltar coisas, inclusive que você até então achava que tinha, né? Possuía o mundo nas mãos, só que você não possuía ainda. Você possuía um microcosmo, que até então era o que você conhecia, né? Dentro dos limites possíveis, e você não enxergava além. Quando você saiu desse lugar, né, do que você vivia, da realidade com as pessoas com as quais você vivia, seja essas pessoas no âmbito profissional ou não. Eu vou associar o âmbito profissional, sim, porque essa carta é uma carta de matéria, né? Então, a partir da profissão, caminho de vida, carreira, que a gente geralmente tem ganhos financeiros, né? Não apenas só por isso, mas também a partir disso. Então, a partir desse seu poder de pegar a sua maestria na sua mão, poder você pegar o seu poder de volta, a sua. Eu tô tentando achar palavras, gente, desculpa, mas às vezes as palavras eu começo a falar, as palavras somem. É quando você, enfim, assume quem você é, quem você veio ser. Você antes provavelmente estava aí nessa, vivendo uma vida que não era a vida que você veio viver, não era o seu propósito. Quando a gente fala sobre propósito, existe toda uma romantização por trás. Mas aqui eu quero falar que é um propósito voltado com o divino, não é um propósito apenas humano, tá? Não era somente você pensando na humanidade como humanidade, não, é um propósito divino. Você é um cidadão das estrelas, Aquário. Você veio de outros planos, você veio de outros lugares. As pessoas com as quais eu estou me conectando aqui não são cidadãos comuns, não são pessoas comuns que todo mundo pode falar o que quiser. Não pode, não dá, não é assim. Que os aquarianos com as quais eu estou me comunicando nesse momento são pessoas que precisaram trabalhar duro. Tá? A gente tem, né, de novo, isso aqui como um carro de boi, que é um carro que vai arar a terra, que vai trabalhar toda a questão da terra. Se vocês observarem em volta, tem essa questão circular que me lembra sobre a roda de Sansara, sobre as rodas das encarnações. É um trabalho interno que você vem desempenhando, inclusive para você encarnar na matéria. Nossa, é muito profundo isso que eu tô falando, gente. Assim, não é para todo mundo. E se não ressoar com você, não tem problema. Mas, sinceramente, assim, com as pessoas com as quais eu tô me comunicando aqui, você vem de um. Você encarnou, Aquário, para poder mostrar a sua, as suas características únicas, o seu poder, né? E quando a gente fala sobre poder,
é muito mais profundo, sabe? É poder substantivo, não é poder verbo. É muito mais profundo. Quando você fala sobre o seu o poder de ensinar pessoas, poder de inspirar pessoas, poder de aconselhar pessoas, poder de decidir coisas, tá? Por um coletivo a partir de um indivíduo. Tudo isso é aqui, está presente nessa carta. E isso tudo continua se movendo, isso tudo continua buscando um foco, né? Se vocês observarem, essas rodas, elas estão direcionadas para esse ponto central. Então, assim, é como se de alguma forma você estivesse rodando em círculos de muito tempo, mas não rodando em círculos para você chegar no mesmo lugar, não, é para você cada vez mais superar. Sabe, é como se essa camada de vida da espiral você superasse a camada anterior e fosse superando até ascender, tá? Porque aqui ainda é matéria até ascender para o espírito que está representando aqui nessa cruz de Malta. E com essa. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem aqui uma, um capacete, um elmo, né? Que tem aqui um touro alado, né? Como a matéria se transforma em ar, como a matéria se transforma no espírito. Nossa, assim, muita informação. Não sei se está ressoando com vocês. Por favor, coloque nos comentários se ressoar com vocês, se estiver fazendo sentido, porque são muitas informações arquetípicas aqui. E às vezes a gente não consegue digerir a ponto de falar tudo isso. Então, eu estou tentando aqui, Aquário, assim, com muita vontade. Então, né, voltando para vocês nesse sentido, desse desmembrar de camadas, desse soltar de camadas, onde você antes vivia daqui para lá, daqui lá para cá, só que agora você está num lugar muito central, que é no centro da sua vontade, no centro da vontade do divino, onde você está encarnando todos esses arquétipos, assim, você está transformando, né? Tem uma expansão gigantesca, inclusive na matéria para você, né? A partir do momento que você também se abre para o mundo, se abre para falar, se abre para expor para as pessoas a sua verdade, da forma como você quiser, porque vocês, né, geralmente Aquário não tem proselitismo, não tenta enfiar goela abaixo de ninguém, mas aqui tem uma justiça divina sendo feita com essa sacerdotisa com essa espada na mão, né? Lembra a Excalibur também, do rei Arthur. Nossa, muita força aqui, muita potência, muita presença, muito reconhecimento, muitos reconhecimentos, inclusive, e muitos símbolos, né? Inclusive com conexão com o Antigo Egito. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem aqui os símbolos, né, de alguns deuses do Antigo Egito. E vocês, né, tem aqui Horus, tem aqui também. Nossa, profundo. Isso aqui é muito mais profundo do que a gente pensa. Você transcendendo a matéria, você vem aí, Aquário, de sei lá, de uma relação antepassada aí com muita maestria, muito crescimento que você está trazendo, né, como se fosse o fogo que você rouba dos deuses para dar para os homens também, aqui. Nossa, e com seu brilho pessoal, com cada canto da sua alma, Aquário. E tudo isso aqui, com essa carta do 8 de paus, me fala sobre as correlações, as conexões que você é capaz de fazer. Tudo isso com essa nova aliança também, né? Aqui a gente tem Mercúrio e Sagitário, Mercúrio que é a comunicação, Mercúrio, que é o deus alado, Mercúrio que transita entre os mundos, acessando também essa expansão, esse crescimento todo de mestre também de Sagitário, né? E aqui para em todos os campos e para todas as direções. E a gente não pode esquecer do fundo do maço, né, gente, de falar dessa carta do louco. Isso aqui é o representante de vocês, assim, o louco, ele é, né, o arcano zero, ele de novo, né? Ele pode ser o que pega o fogo dos deuses para dar aos homens, uma carta de Prometeu. Ele tem aqui um entrelaçamento quântico cósmico, tá? Isso aqui é muito mecânica quântica, isso aqui é outra coisa. Não é para todo mundo, não é qualquer um que entende. Essa carta é uma das cartas mais ricas em simbolismos, assim, e é como se você tivesse simplesmente surgido nesse plano. E Aquário não é assim, né, gente? Mas vamos aqui continuar a leitura de vocês, tá ficando maior do que eu gostaria, tá grande, tá longa aqui. Mas vamos. Para vocês do signo de Aquário, agora com o Movo Tarot. Tarot, por favor. Pessoal do signo de Aquário. Gente, a gente fala muito porque tem muitas coisas. E se você, né, se conecta com o meu tipo de leitura, se inscreva no canal, deixe seu like, mande para alguém. Deixe seu valeu demais, seja membro, faça esse tipo de coisa que faz diferença aqui do outro lado também. Aqui, o pessoal do signo de Aquário, Tarot. Toma aqui uma carta, pessoal do signo de Aquário, por gentileza. 7 de ouros, a colheita que vem. Mais uma carta, por favor.
Sete de ouros, a colheita que vem. Vocês estão ainda no tempo de espera, né? De materializar, inclusive, na matéria, o que você materializar na matéria é bem redundante, mas de trazer para a matéria, de fazer brotar os frutos doces do que você vem plantando. O diabo, aqui, no meio da sua leitura. O diabo aqui. Gente, só que esse diabo é muito interessante nesse tarô, né? Porque o diabo geralmente representa amarras. Aqui não são amarras, aqui são correntes cortadas, ou seja, você já se desprendeu de alguns aprisionamentos no qual você vivia. E é muito interessante porque se vocês observarem aqui na cabeça dela tem, né, essa estrela de cinco pontas, tem esse pentagrama, como tem aqui também no coração dele, né? Olha só a importância, a relevância disso aqui. Quem pegou, pegou. A força, né? Tem uma serpente aqui também, tem uma serpente aqui também passando, né, pela cabeça dela, como tem pela cabeça dele. Assim, são tarôs diferentes e conversas diferentes, mas a conexão de vocês de sobreviver ao fogo, né? Tipo, não é qualquer fogo que me queima, não é qualquer demônio que me arrasta, não é qualquer situação. Tá, tá, você aí, Aquário, já passou por muitas situações onde você provavelmente foi queimado aí. Já jogaram você no inferno algumas vezes, né? Mas você sobreviveu a todas e continua vivo aí, vivinho da Silva para continuar contando a história. Inclusive domando os seus demônios, domando os seus instintos, com o pé no chão, com coragem, né? Isso aqui para algumas pessoas pode ter sido também você é aquariano, aquariana que de outras vidas sente que você foi uma pessoa renegada, em outras vidas rejeitada também. É aquela coisa da queima as bruxas, muito essa carta, tá? E esse fogo todo que em outras épocas aconteceu nesse período é exatamente o que você precisava para poder materializar a sua vida, né? Se libertar dos seus karmas passados aí. Nossa, isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui não é para todo mundo. Por favor, me coloca nos comentários se faz sentido para vocês, porque, de novo, não é para qualquer um. Mais uma carta, por favor, tarô. Aqui para vocês. Mais uma carta, por favor. O pessoal do signo de Aquário. Vamos aqui. Hum. O mundo. Gente, eu não falei para vocês que essa carta aqui me lembrava a carta do mundo. Tudo isso que a gente está com essa carta de touro aqui, né? Vocês deveriam assistir o signo de touro, vocês devem ter esse touro forte no mapa, ou devem estar lidando. Não, gente, olha só, o que que acabou de acontecer agora. Esse arquétipo aqui, esse arcano, que é o louco, que a gente falou no fundo do maço anterior, é Urano. A representação dele nesse tarô e em outros tantos, assim, para mim, né, a minha conexão com os meus tarôs, os meus baralhos, associa ele a Urano. E Urano está em touro agora. Urano está finalizando, né? Passando pelo signo de touro, ele vai entrar em Gêmeos em 9 de julho. 9 de julho? 9 de julho. Ele vai entrar em Gêmeos, depois ele volta para Touro para poder, né, alinhavar as coisas. E em fevereiro do ano que vem ele sai de Touro e vai para Gêmeos de vez. Passar os próximos 7 anos em Gêmeos. Então, o regente de vocês agora, que é Urano, que é esse planeta, que é essa pessoa, que é o Lobo. Né? Urano, o que que Urano faz? Né? Eu tenho alguns vídeos aqui na playlist, eu tenho uma playlist falando sobre planetas, eu tenho alguns vídeos falando sobre Urano. Tem também, acho que Encontro com os Astros, né, que eu faço lives também, eu fiz lives também. Vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem, tá? Procurar nos planetas e tal. Mas Urano revolucionou, né? Urano é regente de Aquário, regente moderno de Aquário. Ele revolucionou a forma como vocês estão se posicionando no mundo. E isso é muito importante, tá? Aqui, né, a gente está com a carta de Touro, a carta do mundo aqui, que eu já falei que representava, parecia a carta do mundo nos tarôs tradicionais, né, que tem aqueles animais, tem uma pessoa humana, uma visão humana, uma águia, que representa, né, os símbolos aquário, escorpião, touro e leão, que são signos fixos, são esses quatro cavaleiros do Apocalipse, digamos assim. E aqui é muito forte, ó. Touro, leão, aquário e escorpião. Escorpião com essa águia, tá? Aqui. É para vocês perceberem, né? Touro, leão, aquário e escorpião. E a carta do mundo geralmente representa também. Aqui, se vocês observarem, tem os quatro elementos, tá? Ao lado aqui, nessa carta. E essa carta do mundo, que essa imagem é completamente aquariana também, né? E é uma carta. Eu não esqueci o nome desse filme agora, se alguém souber, coloca para mim. Acho que é o Quinto Elemento. É isso, é o Quinto Elemento, o nome desse filme, que é um filme extremamente aquariano, né? Sugiro que vocês assistam aí. Obrigada por ter me avisado aqui, né? Tipo, espiritualidade.
É o quinto elemento. E é o que eu falei aqui para vocês, aqui, ó. Os quatro elementos e o éter. Quinto elemento é uma estrela de cinco pontas, é o homem vitruviano. Tá tudo interligado, Aquário. Essa leitura não é uma leitura fácil. Vocês não sabem que a nossa leitura aqui, as nossas conversas, elas não são conversas comuns, né? Não são leituras comuns. E você é um cidadão das estrelas que está nesse plano. Olha só, o quinto elemento pousando na Terra. É quando você simplesmente sai dessa conexão cósmica e vem para a Terra, para o planetinha azul, para falar a sua verdade, para ser você, para trazer sabedoria, conhecimento e expansão e visibilidade de futuro como vocês são, né? Nossa, isso que é lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Eu não sei nem qual título colocar aqui na leitura de vocês, mas tem essa importância, né? De novo, um oito aqui de ouros, um oito representando a colheita, de fato, dos frutos que vocês vêm trazendo aí. Nossa, profundo aqui, tá? Vamos ver uma carta final para vocês com esse oráculo. É um oráculo que eu nunca usei aqui no canal. Um oráculo dos anjos. Eu tenho ele já há alguns meses, ou muitos meses, mas eu nunca usei ele aqui. Uma aqui, oráculo, uma carta final para o pessoal do signo de Aquário. Um conselho. O oráculo dos anjos é do. Não sei o nome dele agora. É da gringa. Uma aqui, ó, oráculo, pessoal do signo de Aquário. Uma carta, por gentileza. Uma carta para Aquário. E uma. Hum, as coisas estão melhorando. As coisas estão melhorando para você, Aquário. As coisas estão finalmente melhorando. Olha só esse anjo te entregando essas flores, porque você merece flores. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui. É linda essa carta. E é um recado muito bom dos anjos para você. Alguns portais que você está transcendendo aí. As coisas estão melhorando. Continue. Apenas continue, Aquário. É isso para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. Mando um beijão para vocês. Ó, até a próxima e tchau, tchau.